Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por este momento, né? Que nossa mãezinha nos abra bem nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que a gente possa falar apenas o que vir da vontade de Deus, o que for da vontade de Deus, na direção de Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de De graça, o graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres. e Bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, Jesus. Santa Santo Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na hora de na nossa nossa morte. Amém. Vamos lá. Amém. 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 Deixa-me só ver aqui uma coisinha do. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Muito bem. Joaquila, a primeira pergunta. Todas as pessoas que vão estar a assistir querem ver que seja respondida e é: quem é Joaquila? Eita. Bom, Joáquila é de Parnamirim, né, Rio Grande do Norte. Cresci aqui, eu nasci em Natal, que é vizinho, capital, Uhum. mas cresci em Parnamirim. Estudei, trabalhei, família cristã, católica, graças a Deus, de rezar o texto às 18 horas. Nossa mãe pegava a gente, nossos pais, né? Pai também, sentavam com a gente ali na cama. Dava 18 horas da noite, ia todo mundo rezar o texto. Acho que os três mais novos, né? Que eu já me recordo dos três mais novos. Somos sete, né? Número perfeito. Um está no céu, éramos quatro. Mas ele nasceu já bebê, ele já foi para o céu, já foi anjinho, né? E aí pronto, eu cresci na igreja, graças a Deus. No domingo a gente tomava banho para celebrar a missa no canal, na TV aqui, canal 5 se eu não me engano, na época. E, e é isso, primeira comunhão, crismado, tudo. Aí tive aqueles processos, né, da adolescência ficando mais velha, como muita gente testemunhou, se afastar por um tempo. Hoje moro só, meus pais já faleceram, minha mãe Terezinha Matos de Sales, José Rodrigues de Sales, já estão no céu, né, intercedendo por nós, pela família. E assim, eu digo à minha irmã que quando eu vejo o testemunho de vida dele, eu digo, eles foram os santos, não vão ser reconhecidos pela igreja, mas eu vejo eles como grandes santos na vida da gente aqui de casa. Somos bem unidos, né? Graças a eles, eles tiveram toda essa direção de Deus e Nossa Senhora ali, né? Com a gente. Nossa Senhora de Fátima é a nossa padroeira aqui de Parnamirim. Tem essa graça de tê-la como padroeira da nossa cidade, né? E, e é isso. Aí eu passei esse tempo, né, de distanciamento dos. Mas já bem mais velha, assim, meus 20 e poucos anos. Aí teve muita doença na família que eu até no meu dia a dia rezava e dizia, Senhor, tu quer menos uma nesse mundo, que sempre acontecia alguma coisa e me tirava desse caminho, né? Me voltava para a igreja. A doença dos meus pais, meu pai, ele perdeu a visão, eu tinha meus 2 anos de idade. Ele eu não alcancei ele com visão, né, no caso, então, assim, ele sempre muito forte, sabe? Tem um testemunho muito forte dele, que ele dizia muito da providência de Deus, ele rezava muito com a providência de Deus, era um homem de muita fé. E a minha mãe ali segurou os 7 filhos, né? Os 7 filhos e sempre deixou meu pai como assim, a pedra mesmo da casa, né? Assim, o homem da casa sempre era nosso pai. E aí pronto, eu cresci nessa intimidade, né? Com Deus, com a igreja. E tive esse distanciamento, mas aí Deus me resgatou, vivi um tempo
comunidade Shalom. Passei por lá, Deus me preparou. Quando foi o ano passado, ele me trouxe de volta para a paróquia. Eu tive uma experiência com enviar carta com vocacional, né? Mas aí ele, nessa experiência, ele me chamou de volta para a paróquia. E eu vim servir, hoje eu estou de volta. Eu digo muito que ele me preparou lá. Sirvo na comunidade de Santa Luzia. Foi ela que me... Foi um chamado muito forte que Nossa Senhora, assim... Eu cresci muito eu tenho muito essa frase dela, que é guardar tudo no coração, né? Então, tudo que eu ia fazer, quando eu ia rezar, assim, Senhor, vinha o coração, se guarda, e o que é de Deus, ele vai revelar com o tempo, né? E foi isso. O meu pai, ele é devoto de Santa Luzia. Então, nessa experiência do guardar no coração, e eu vi que realmente ele me chamava de volta para a paróquia. Aí, hoje eu sirvo, quando foi no mês de maio, né? Março. Foi março. Eu, com desejo forte, a senhora me chamando para me consagrar, né? Aproximar mais. Aí eu recebo um link de uma amiga daquela da senhora, ela é da Senhora do Carmo, essa minha amiga, daquela que não é clausurada, né? Certo. Aí ela mandou um link da Logos. Aí eu digo, Senhor, tu tá me chamando, mas eu sempre rezo assim, tu tá me chamando, mãe. Ou então com Deus, né? Tu tá me chamando, Senhor, alguma coisa. E eu fiz, né, a consagração. Quando eu vi que era no dia da anunciação, menina, de um Senhor forte, né? A consagração no dia da anunciação dela. Então, assim, muita gratidão desse tempo que vivo hoje, né? Desse meu hoje. Sou muito grata a Deus, muito grata à mãe, a Nossa Senhora. Muito grata. Pelo Shalom, pela experiência que eu tive com esse amor de Deus, né? Esse apaixonamento por Jesus. E Maria é muito bom. A Joaquila trabalha... Trabalho. Eu fiz o curso de contabilidade. Uhum. Trabalhei por 7 anos. Só que assim, a minha mãe costureira e eu brincando ali na máquina, ficou ali no sangue e não teve jeito. Eu brincava costurava tudo, só que ela brigava, não deixava. Eu sei que eu me afastei, né? Quando foi depois da contabilidade, aí eu voltei à costura, tenho um ateliê, né? Fiz o curso de moda, aí hoje trabalho com isso. Então a Joaquila é modista. Sim. Como é que se diz aqui no Brasil? No momento, hoje eu estou sendo estilista e modista também, né? Estilista e Costureira. modista. Então, e algum dia pensou em desenhar paramentos? Como? Em desenhar uma casula? Eu até pensei em entrar nessa da igreja, né? Ainda fiz algumas coisas, mas não de casula, né? Assim, é Uhum. bem forte aí, mas... Nós aqui na Loco já várias vezes nos perguntamos se não devíamos criar uma peça igual, ou seja, não é criar uma linha de casulas, mas criar uma casula de Nossa Senhora que consiga transmitir realmente Mariologia através da casula. Vou guardar aqui no coração, vou pensar direitinho. Vou rezar com isso, Não é? quem sabe, né? Porque depois isto, daquilo que eu entendi, do nada que eu entendo de moda, daquilo que me explicaram, é que é necessário
Onde se gasta muito tempo é o chegar à primeira peça. Todo o processo de desenho, de aplicação, as cores, etc. E eu estava, às vezes ponho-me a pensar e a olhar para paramentos, vamos lhe dizer, seculares, e eu encontrei paramentos que eram incríveis. Porquê? Imagina um paramento branco em que tem aqueles bordões frontais, não é? Casula, não é? Com bordões frontais, onde nesses bordões, típico da época medieval, se contava uma história. Isto é, olhando para o paramento, a pessoa olha e, nos diversos quadros, lê uma história. Montar um paramento dessa forma, contando Maria na história da salvação. Os episódios evangélicos, não é? Só que ao mesmo tempo também tem que ser uma arte muito refinada. Não é? Teria que ser uma casula que saísse fora do habitual. Colocam um M Nossa Senhora, um A da Ave Maria, uma coroa, uns azuis, um lírio, e que Deus nos abençoe. Uma casula mariológica com simbólica mariana apropriada, que só de olhar para aquela casula se falasse dos mistérios da vida de Maria. Interessante. É um processo. Realmente, Isso. é um processo que a gente tem que fazer todo. Tem que parar para jogar, né? Fazer aquele mapa mental, estudar. É um processo longo, mas é um processo gostoso. O processo de criação é um processo muito gostoso. Eu, inclusive, eu fiz um vestido para mim baseado do padre, né? Na vestimenta do padre. Com aquela coisa atrás, a Chica fugiu. Escola. Na frente aqui a estola. Colégio Hermana Batina. Aí é muito, mas é muito gostoso a criação, pensar, você olhar e você, quando você vê, assim, quando você vê pronto, você diz, meu Deus, estou, foi eu que fiz, e isso é muito gostoso. Vou pensar direitinho, com todo carinho. Penso que seria um contributo para a vida eclesial, digamos assim. Não é? Verdade. Mas muito bem. Joaquila, a sua experiência com Nossa Senhora, experiência forte com Nossa Senhora, já disse de onde deriva a sua experiência, episódios marcantes na sua vida? O episódio marcante foi quando eu senti o chamado a consagração. Porque eu estava celebrando aqui na TV, foi naquele tempo que estava bem forte a pandemia, né? Aí o padre ergueu a Santa Eucaristia e eu vi a correntinha dele. Aí aquilo ali, eu nem via o cálice, a hóstia, assim, aquilo ali me chamou bem, sabe? Aí eu brinquei, eu até aquelas minhas orações, tu estás me chamando, mãe, tu tá me chamando para consagração. E passou, né? Passou o tempo. Aí foi quando ela me chamou novamente, quando eu senti aquele desejo forte da consagração, e que uma amiga manda para mim o link. Que eu pergunto a ela, você sabe de onde é? Você conhece? Eu disse, não, me veio no coração e me deu vontade de mandar para você. Então, aquilo ali eu me emocionei, eu chorei. Quem é a sua amiga? Ela é Terezinha, do Carmelitas Descalços, uma coisa assim. E ela nunca ouviu falar da Locus. Ela recebeu no grupo, ela não sabia que eu estava para me consagrar. Certo. Foi Então, coincidência. então a Joáquila conheceu a Locus no percurso de consagração, no segundo. No segundo. No segundo. E Foi esse depois, ano.
E depois da consagração, que curso é que fez connosco? De São José. Fez o curso de São José aos 20 dias. Um mês, não é? Isso. Uf! Oh, eu Oh, Deus! lindo, lindo, José. José é muito lindo. Me recordou muito meu pai, né? Hum. Ele dizia, falar, rezava muito com a providência de Deus. E eu vendo com o pai que ele nos apresentou, quando ele foi para nós, eu via José. E José também é bem presente na minha vida. Graças a Deus, eu vivo realmente da providência de Deus. Gosto, eu amo sentir esse cuidado, esse zelo de Deus, né? Esse que você olha assim, de você não espera e aquela coisa chega para você, que você diz, tenha certeza que aquilo ali foi de Deus. Então, foi de Deus, foi de Deus né, levado através de José, né? Que é nosso patrono. Uhum. Então fez o curso de São José. Já chegou o seu livro? Já tá tá inclusive no meu e-mail, vou até mandar encadenar, deixar ele bem lindo. Sim. Tá? E depois do curso de São José, qual é que fez a seguir? Eu entrei no Estelário, eu não fiz outro curso, não. Maria Luz do Papa Francisco. Não, não fiz. Hum. Não fiz mais nenhum, infelizmente. Eu entrei no Estelário. Entrou no Stellarium. Entrei. Então a Joáquila está preparada para entrar no maior percurso formativo de Mariologia nos próximos 3 anos. Oh, graças a Deus. As 12 estrelas duram 3 anos. Então, graças a Deus. 3 anos, Santíssima Trindade, né? É. E olha que vai ser a doer. Vai ser muita poda, muita trabalhar bem, né? Muita molda com É, Nossa Senhora. nós esta semana refletíamos aqui de várias situações como o mundo é estranho. O mundo é estranho, é incoerente. Pense, se eu for ao médico, o médico diz-me, o senhor tem este determinado problema, não é? O senhor vai à farmácia e vai comprar este determinado medicamento e vai colocar, e vai tomar 3 vezes por dia, não é? E a pessoa faz isso. Se a pessoa se dedica ao conhecimento da lógica de Deus, não é? O teólogo fala e existe uma resistência inata a entender que aquilo que a pessoa está a dizer é o resultado de uma ciência milenar que olha para a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo durante anos e reflete à luz do mundo de hoje. Mas a dificuldade que existe de reconhecer a autoridade do teólogo, meu Deus, meu Deus. Verdade. De onde é que será que isso vem, Joaquila? Assim, eu queria que você formulasse novamente a pergunta, de onde vem essa dificuldade Essa dificuldade de reconhecer que o mistério de Deus, a palavra mistério não significa impossibilidade de conhecimento, a palavra mistério significa a impossibilidade de esgotar o conhecimento acerca de Deus e acerca da sua obra, não é? Porque se fosse a impossibilidade de conhecer, a teologia não existia, não é? De onde é que vem essa... Eu sou cristão, mas eu não... E amo muito a Deus, amo muito Nossa Senhora, rezo muito, mas não preciso de conhecer. Quando você falou,
eu acredito que essa dificuldade eu sinto na falta da experiência, eu tiro por mim, né? Eu sinto pela falta da experiência com esse amor. Como Paulo teve experiência com Jesus, que ele sabia de tudo, conhecedor de tudo, de toda a teologia, né? De todo o Mas texto. Paulo era teólogo. Mas São ele, Paulo. São Paulo, São Paulo São Paulo. é teólogo. São Paulo, antes de conhecer Jesus, vem indicado que ele estudou na escola de Gamaliel II. Na altura eram organizadas as escolas de acordo com os mestres. Estudou na escola de Gamaliel II, conhece a teologia hebraica da época de uma forma refinada. Quando conhece Jesus Cristo, até lá perseguia, etc. Mas quando conhece Jesus Cristo, daí para a frente, ele entende que o Messias veio, que o Messias é filho de Deus, que as profecias se cumpriram e que a luz do Espírito Santo o mudou para sempre. Justo. E é que tá. Eu acredito que essa dificuldade fica nessa falta da experiência com Deus. Porque quando eu também conheci, eu cresci na igreja, eu vivi, conheci os testamentos, os 10 testamentos, conheci amar a Deus sobre todas as coisas, mas faltava. Eu não vivia mais profundo na vida, no exercício espiritual como vivo hoje, Certo. né? Então, depois da experiência, foi quando eu consegui enxergar a beleza que é viver, né? E não somente além do conhecer para amar. Então, foi conhecendo e amando que eu fui enxergando. Então, aquela frase também do Papa Francisco, quando eu vi, o amor me explicou tudo. Então, realmente, essa experiência com esse amor, o conhecer, e você vai vivendo, que você vai abrindo e vai melhorando as dificuldades. Não passa com as dificuldades, Vai melhorando. mas vai melhorando. Nós temos vários alunos de várias engajados em comunidades paroquiais, em novos movimentos eclesiais. Mas eles são a exceção a uma regra. Surge um movimento, surge uma comunidade, mas quando eu pergunto às pessoas qual o seu processo formativo, É verdade. Por isso que eu quis entrar na Mariologia, para mergulhar, além do conhecer, viver, né? é E difícil conhecer. É difícil conhecer sem se viver. Mas o contrário também é válido. É difícil viver sem querer conhecer. A experiência de Deus chega em primeiro lugar à pessoa, se Deus quiser. Às vezes chega o conhecimento à pessoa e depois a experiência de Deus, também é verdade. Nada é garantia de nada, também é verdade. Não é? Existem teólogos que perderam a fé. Muito bem. Existem biblistas que perderam a fé. Muito bem. Porque estamos a falar de seres humanos. Não é? Estamos a falar de seres humanos. Não é? Na parte da Mariologia, nós temos ouvido aqui testemunhos muito interessantes de como a Mariologia conseguiu mudar a vida da pessoa. O que é que a Joáquila sente? Eu presumo que consiga acompanhar o Mariólogo Responde que fazemos às terças-feiras. Não é? Colocamos os textos da Collectio Missarum. O que é que a Mariologia mudou na sua vida? mudou, que eu tinha Nossa Senhora como aquela mulher perfeita que fica ali no altar, linda, doce. E hoje a Mariologia me mostra a cada dia que ela é forte. Gente, como ela é forte. Ela participa da salvação, né? Desse via de salvação.
da vinda do Senhor. Então, mudou isso, mudou ela, essa mulher forte. Além da doçura, um forte, mais doce, um forte que nos faz realmente chegar mesmo mais perto de Jesus. Ela mudou essa, me mostrou como ela é forte. Ela é forte. Não é mais aquela doce mulher e amável que ficava ali no altar, nossa mãezinha. Não. Ela me mostrou como uma mulher mesmo, a mulher do Apocalipse mesmo, forte. Sabe que isso tem uma origem. Essa passagem da mulher doce do altar para a mulher forte, citou agora a Sagrada Escritura, isso tem uma origem. Ah, Nós, ao longo da história, nós perdemos Maria colocando-a numa redoma de vidro. Uma intocável mulher. E então, num efeito, é interessante como é o mundo, um efeito de contrapeso, está a entender? Ou seja, nós colocamos mulher como intocável, depois vem, no caso latino-ocidental, o protestantismo e coloca como mulher tocável, não é? Portanto, desfaz muito. E a única forma de nós conseguirmos balançar Maria é começar a partir da Sagrada Escritura. Quando começamos a partir da Sagrada Escritura, as coisas mudam de tal forma que a determinada altura, sem chegar sequer depois a toda a tradição milenar da Mariologia, nós só na Sagrada Escritura nós descobrimos, meu Deus, nós descobrimos, fantástico. nós descobrimos uma mulher que é. Então, quando nós desenhamos o Stellarium, porque o Stellarium, sim, tem esta obra, não é, deste frade franciscano da Hungria que decide constituir uma obra dividida em 12, tendo em consideração as 12 estrelas de Maria, e depois cada um dos capítulos tem 12 subcapítulos. O objetivo dele era ser muito didático na formação dos frades que tinham mais dificuldade a entender a teologia cristã. Claro, isto é uma obra de 1600, né? Se eu não estou em erro, 1652, que não se pode aplicar hoje. Se nós traduzíssemos essa obra que está em latim hoje para o português, isto é o Stellarium, é impossível, não é? Então, quando nós desenhamos o Stellarium, do ponto de vista pedagógico, porque já estamos no terceiro milénio, que isto de repetir coisas de há 300 anos atrás, e o santo tal utilizou ou escreveu a obra tal, logo, nós, se queremos chegar à santidade, temos que utilizar essa obra, etc. Isto é muito fácil, não é? É muito fácil repetir fórmulas. Uma coisa é a Sagrada Escritura, não é? Estamos a Isso. falar palavra divinamente, palavra revelada, divinamente inspirada. Sagrada Escritura. Mas depois da Sagrada Escritura temos uma série de textos, contextos, pretextos, etc. E repetir fórmulas, já passamos por aí no cristianismo, no catolicismo ocidental, já passamos por aí e não deu certo. Não deu certo. Então entramos no terceiro milénio e, muito bem, temos que criar um ensino que seja modular. Se for modular, a primeira estrela é Mariologia Bíblica. E depois começa a segunda estrela, que se faz, está no plano pedagógico, a história da Mariologia, quase ninguém conhece. Poucos conhecem a história da teologia. Quando dizemos a história da Mariologia, então é mesmo uma coisa branca, não é? Ninguém Não conhece. conhecia. Eu só faço parte. Pois, exatamente. Mas é mundial. Quase ninguém conhece a história da Mariologia. E depois disso, isto é interessante, não é? E depois disso, portanto, quem faz a primeira estrela depois passa para a segunda, mas depois da segunda à 12ª estrela, elas rodam. Certo? Então, quem faz a primeira vai para a segunda e formam uma turma. A segunda vai para a terceira, quarta. Na turma a seguir, depois de 3 meses, porque uma estrela dura 3 meses, depois de 3 meses, abre-se novamente as inscrições para a primeira estrela, que vão fazer a primeira estrela, a Mariologia Bíblica, e saltam para a terceira estrela. Está a Interessante. ver como é que está criado, modular. Dessa forma,
a primeira turma vai acolher os alunos da segunda turma. Mas todos são obrigados a fazer a primeira estrela, que é a Mariologia Bíblica. Sem essa estrela, é impossível compreender a Mariologia. Como a gente dizia lá foi muito rezado essa o estelário, né? Muito rezado. E uma coisa que também que essa mulher forte, mas ela não tirou, a Mariologia não tirou o lugar de Jesus, né? Interessante. Que a gente estudou, nós não ficou aquela coisa só Maria, ficou ali coladinho, né? Ela nos levando a ele. E não tem como separar os dois. Então É foi. uma das acusações que fazem, que segue este princípio, que foi criado pelo ministro da propaganda da Alemanha nazi. Se eu disser uma mentira muitas vezes, ela torna-se verdade. Maria rouba-nos de Jesus. Maria não é central no cristianismo. A Sagrada Escritura fala muito pouco sobre Nossa Senhora. Por acaso é o contrário, que eu não sei como é que a gente vai fazer Mariologia Bíblica em 12 aulas. Até porque, eu não sei, vamos conseguir, mas vai ser complicado. Eu não, é muito Espírito Santo. Até porque eu lembro-me na faculdade nós tínhamos 6 cursos, cada curso um semestre, só de Mariologia Bíblica e era pouco. A Mariologia Bíblica é gigante. Fala-se mais de Nossa Senhora, da pessoa Nossa Senhora, no Novo Testamento, do que de Pedro e de Paulo. São Pedro e São Paulo têm menos versículos a eles dedicados, na Sagrada, não escritos por ele, mas a eles dedicados. Quem era Pedro, o que fazia, o que disse. Quem era Paulo, o que fazia, o que disse. Não é? Escreve-se muito mais sobre Nossa Senhora do que sobre São Pedro, do que sobre São Paulo. Estás vendo? Vamos dizer aqui, estás vendo como é as coisas? É verdade, é verdade. Portanto, a Joáquila teve, daquilo que eu entendi, a Joáquila teve um pequeno aperitivo de Mariologia na consagração, depois teve uma overdose de São José, perdão uma expressão, mas eu não tenho outra, quando fizemos o São José previa, estamos no ano de São José, eu continuo a afirmar, posso estar enganado, mas provavelmente foi o curso mais completo que fez de São José em língua portuguesa. Sim. Quantidade de referências, uma história da Josefologia, a atualização, a voz do magistério, toda a questão bíblica. Não sei se encontramos tal coisa em... Foi muito forte, foi muito bom. O curso de São José, assim, é outra coisa também, né? Eu tinha José apenas como pai, o provedor, e, né, e ponto final. Mas, assim, É. mas não, ele... E quando entrou na patrística, não, agora me fugiu. Os livros que não entraram nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Apócrifos. Os apócrifos, meu Deus, eu fiquei assim, apaixonada. Eu confesso a você que eu fiz, me chamou a atenção foi por conta dos apócrifos. Porque eu queria ver São José naquele ícone mais velho, porque eu via São José muito jovem em algumas coisas e muito velho em outras, e aquela questão dos filhos, né, do viúvo. Então, assim, foi muito gratificante. Tenho até que rever algumas coisas que não pode esquecer, né? Mas é muito gratificante, é muito gostoso você mergulhar nesse mistério, né, de Deus. É desafiador. Eu tenho até São Padre Pio ali, olhando para mim todo dia, e eu me recordo da oração dele para eu não te esquecer, Senhor. Fica comigo para não te esquecer, porque quando você mergulha, é como você falou, né? Muitos esquecem, muitos perdem a fé, porque é arriscado, realmente. É tentador, né? Se você não manter os olhos ali e dizer, fica comigo, Senhor, porque
há esta falsa ideia de que a fé será uma... A fé é algo que não podemos explicar, é algo que não podemos pensar, é algo que sentimos, e é errado. A fé é a proposta de Deus e a resposta do homem. Deus propõe. Como é que Deus propõe? Através de todos os meios. Qual é o meio, vamos dizer assim, qual é a norma, a forma mais confiável, vamos utilizar palavras não teológicas para o dizer, da proposta de Deus? É a Sagrada Revelação. Jesus passa a vida a propor. Não é? Jesus passa uma vida a propor. Então, se é a Sagrada Escritura, o que é que Deus me propõe? São os conteúdos da fé. Então, a nossa fé é a fé no Evangelho, não é? A fé na revelação que Nosso Senhor Jesus Cristo faz no Evangelho, Evangelion, não é? Boa notícia. Isso é fé. A pietas é o sentimento perante essa fé. Eu sou uma pessoa piedosa, ou seja, o meu afeto dirige-se a essa fé. Mas eu posso ter muito sentimento perante, mas não ter a mínima ideia do que é. Do conteúdo. Como é Verdade. que eu conheço a proposta de Deus na minha vida? Como é que eu posso dar uma resposta se eu não sou consciente sequer do conteúdo dessa proposta? Eu ouvi de um monge que ele dizia, que ele disse, não recordo agora quem foi, mas que ele disse, quando acabar esse sentimento, toda essa coisa do sentido, arrepiar, e aí? A sua fé vai acabar? Cadê o anúncio que você recebeu? Então, isso Querem-me. aí foi muito marcante na minha vida, tá? Eu me recordo bastante dessa. Eu lembro-me do... A Joáquila conhece, eu vou-lhe dizer o nome, não se vai lembrar, mas depois vai ver quem é a pessoa. Um senhor chamado Ivan Rupnik. Não lhe diz nada. Está a ver aqueles mosaicos modernos lá na igreja em Fátima, na igreja nova lá em Fátima, ou então no túmulo do Padre Pio. É da escola de Rupnik, o centro Aleti. E então o Rupnik, a determinada altura, ele escreve: existem pessoas que se podem ajoelhar à frente da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e até chorar pelas penas que lhe foram infligidas, tão injusto foi também o sacrifício. Mas saem da capela, do local de oração, encontram o irmão à sua frente e ainda o tratam mal. Então isso significa que falhou. Porque Dó. se Cristo está no próximo à minha frente, ao meu lado, então isto começa a ser desafiador. Aquele sacana de um raio que mora ao lado da minha casa, que faz barulho toda a noite, eu ainda tenho que amar porque Cristo está nele. Caramba! Caramba, mesmo. E não é uma questão moral, que é outro dos defeitos a Zé católico. As restantes eu não conheço, mas o catolicismo conhece alguma coisa, graças a Deus, que é o bonzinho. Ser católico, ser santo é ser bonzinho. E depois Jesus faz um chicote de cordas e começa a chicotear os vendilhões do templo, mas temos de ser bonzinho. Ou temos que ser cristãos e, nesse sentido, o cristianismo praticamente transpira em cada poro, porque conseguimos ver no outro os seus sofrimentos, conseguimos nos conhecer.
desenvolvermos-nos integralmente como pessoas e nessa personalidade, nessa humanidade de Cristo, citando o Concílio Vaticano II, Jesus revela o homem ao próprio homem, fazendo-se homem. Na humanidade de Jesus, eles reconheceram a sua divindade. E nós fazemos o contrário. Nós facilmente colamos ao teto Jesus para ser uma ideia de perfeição, intocável, mas quando ele continua a fazer-se homem naquele que está à minha frente e que não tem que ser um morador de rua, nesse momento começa a doer. Completamos na nossa existência o que faltou aos sacrifícios da cruz, não é? Nesse momento começa a doer. Porque é o paro, porque é o secretário, porque é o sacristão, porque são as senhoras do grupo coral, porque são os leitores, porque são os ministros da Eucaristia, porque são estes e aquele, e aquele, e aquele, e aquele. Deus, afinal, é muito menos uma ideia do que o espectável. E não é uma questão de sermos bonzinhos. Sabe que o perfil moral, ainda que existem muitas obras, e ninguém tem que concordar com aquilo que eu digo, só que os factos são os factos. Uma parede é uma parede, não é? Eu não posso imaginar, existe parede, eu imagino que existe parede, logo existe parede, não é? A parede está ali, eu reconheço o que lá está, não é? Ao contrário, não é? Não existe porque eu penso, mas eu reconheço o que já lá está. O perfil moral ou uma determinada superioridade moral no cristianismo que foi vigente durante séculos foi gerando um jogo de créditos. Eu sou bonzinho, logo sou santo. Pois. É assim. Senão era uma questão de um esforço humano de ser bom. Mas bom não é a palavra caridade. Caridade vem de caris, que significa graça, de onde vem o nome de carismático. O Espírito Santo em mim age quando eu me torno disponível como Maria na Anunciação para chegar concretamente. Não é chegar... É muito forte essa da ideia de Jesus, né? Desse anúncio de viver esse cristianismo, né? Não ser bonzinho, mas o sim e o não, ou é sim ou é não, não tem meio termo, ou você... Não, eu tive uma experiência, você comentou e me recordou uma experiência que eu tive no café da manhã que a gente serve aqui na paróquia. Há essa questão também da regra, né? De seguir aquela regrinha também, mas tem uma hora que tem um momento que você precisa olhar o outro e sair um pouco dessa regra. A regra era o quê? Depois da Santa Missa, a gente, como é a barraca do dízimo, a gente serve um pouco ali, vende, né? Para ajudar no custeio, e fica o pessoal da praça para a gente dar alimento, dar o café da manhã para eles. E passou um senhor, ele inclusive entrou na missa, celebrou tudo. Aí a gente disse, não, depois da missa a gente serve o senhor. Só que nessa regra do vender, né, e depois servir lá o pessoal que fica, que a gente sempre faz a mais, porque justamente para isso. Aí essa pessoa chegou, meu coração doeu depois, porque a gente não fica aqui, espera aqui, a gente vai servir o pessoal que está saindo da igreja, ver se vende alguma coisa, em seguida a gente serve a todo mundo. O resto, que nada. Esse homem ficou chateado, foi embora, disse, moço, pelo amor de Deus. Aí a menina que é a direção disse, não, mulher, vamos, a gente vai servir logo. Então meu coração cortou, legal ali. Porque ela, a superiora, a nossa superiora foi, não, a gente fica aqui, espera aqui, aí só que ele foi embora, disse, moço, vem embora, né, para sair dessa regra, não, só depois, não, ali era o momento, aquele era o momento, né, aquele era o momento que foi desperdiçado. Então, menina, outro dia, fiquei doidinha,
saí do chão, digo, Senhor, este era o momento. Esse homem talvez ele nem vá mais à Santa Missa, né? Não sabemos. Não sabemos. Ainda bem que Jesus já nos salvou a todos. Depois de acolhermos essa salvação é que já depende de nós, não é? De recebermos, não de conquistarmos, é de recebermos. E acolhermos a salvação, ela faz milagres em nós porque não é um objeto. A salvação não é um objeto. A salvação é um diálogo. Um diálogo de mim com a comunhão dos outros que a receberam no seio da vida intratrinitária. Conceito um bocadinho diferente de vida eterna daquilo que estamos habituados, mas mais lá para a frente haveremos de falar sobre isto. Se não, Joáquila, hoje, amanhã, depois, alguém vai ver este vídeo, chegou a esta parte dos escultores de Mariologia. Joáquila, se alguém não conhecesse logo a Joáquila, sequer na Igreja Católica ou nem sequer o cristianismo, e eu lhe pedisse para dizer um testemunho que resumisse estes anos de cristianismo e estes meses de cultura de Mariologia perante essa pessoa, o que diria? Eita. Eu dizia que renovação. Renovação diária. Cada dia uma descoberta de que Jesus realmente é uma pessoa, aquela pessoa, né? É você, né? O meu irmão. E abraçar e levar também como testemunho de vida, de ser testemunho desse Cristo que habita em mim, que me molda todo dia. Cada minuto é pedindo essa graça, é em comunhão com Ele, né? E junto com Maria, que quando a gente, né, que faz parte dessa via de salvação, nos ajuda, me ajuda, né? Nos ajuda a ser esse Cristo aqui. Então, gratidão todos os dias, no hoje, né? Viver o hoje, de viver essa experiência, né? Viver essa experiência com a Mariologia, né? Com Cristo. E caminhar, que o céu é vivido aqui. É hoje, é aqui, é na terra, começa aqui. Né? Reino dos céus. É isso. O reino dos céus. Joáquila, muitíssimo obrigado. E agora a oração é sua novamente. Eu que agradeço, espero ter contribuído, né? Ter respondido quem for ver esse vídeo. E obrigada, Senhor. Vamos terminar como começamos, né? Sempre unidos com Maria, unidos a Jesus, a Trindade Santa. Que Ele nos ajude, que Ele nos direcione a cada momento, nesse sim de cada dia. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E fiquem com Deus e muitíssimo obrigada pela oportunidade. Oh, somos nós que agradecemos. Queremos dar o testemunho de todos aqueles que estão a fazer o Stelário, este enorme passo no cultivo da Mariologia em língua portuguesa, que
Vocês vão ver quando começar. Imagino. Se Na Deus verdade, quiser. imagino. Vamos juntos, né? Exatamente. Com Joáquila, com certeza. muito obrigado. Obrigada a vocês. Até breve, se Deus quiser.